A vida assemelha-se antes a um quebra-cabeça. Esse é um trecho de Viktor Frankl, do livro Sede de Sentido, que nós vamos, a partir dele e da sua continuidade do texto, discutir temas como a vida, o sentido da vida e os caminhos para se encontrar sentido na vida. Eu sou Talene Chagas, psicóloga, logoterapeuta, uma das fundadoras aqui da Escola do Sentido, e convido você a refletir conosco sobre esses temas importantíssimos. Antes da gente adentrar no trecho, eu queria dizer para vocês que este livro, Sede de Sentido, ele é produzido a partir de uma palestra que Viktor Frankl deu no ano de 1974. Portanto, essa palestra está fazendo 50 anos. Nessa palestra, e portanto nesse livro que você pode ter acesso, que você pode ler, Viktor Frankl fala sobre vários temas fundamentais da logoterapia. E certamente um deles é o sentido da vida. Nesse trecho que a gente vai apresentar para você agora nesse vídeo, Viktor Frankl está falando sobre a noção de sentido da vida, essa noção vivencial de sentido da vida, tal como ele a compreende. Então, a gente compartilha com vocês o trecho e, na sequência, vamos trazer comentários que busquem elucidar e contribuir para que você compreenda cada vez melhor sobre essa noção conceitual tão importante para a logoterapia e para a nossa existência, que é o sentido da vida. Então, vamos ao nosso trecho primeiramente. Não se trata, portanto, de injetar sentido nas coisas, mas sim de extrair o sentido delas, de captar o sentido de cada uma das situações com que nos defrontamos. Olhada desse ponto de vista, a vida não se assemelha àquele teste de Rorschach, em que o indivíduo recebe uma folha cheia de manchas de tinta e deve dizer que figura elas lhe sugerem, a fim de que essa figura, projetada pelo âmbito subjetivo da pessoa, forneça ao psicólogo algum indício sobre o caráter e o inconsciente da pessoa em observação. A vida assemelha-se antes a um quebra-cabeças, em que é preciso achar a figura do ciclista. Temos que virar o desenho de um lado para o outro, até achar a sua silhueta, escondida de cabeça para baixo, entre as árvores, atrás da capela, ele está lá. É uma realidade objetiva. O sentido é, pois, uma silhueta que se recorta contra o fundo da realidade. É uma possibilidade que se destaca luminosamente e é também uma necessidade. É aquilo que é preciso fazer em cada situação concreta. E essa possibilidade de sentido é sempre como a própria situação, única e irrepetível. Vamos lá explorar um pouquinho esse nosso riquíssimo texto, retirado do livro Sede de Sentido. Não se trata, pois, de injetar, e aqui no texto está em itálico injetar, né, como um destaque, sentido nas coisas, mas sim de extrair o sentido delas, de captar o sentido de cada uma das situações com que nos defrontamos. Então, não se trata de um movimento subjetivista em que o sujeito tira de si próprio, inventando um sentido para colocar nas situações e pronto. Não, não. O que Viktor Frankl nos traz é esse extrair, esse captar. Então, na relação da pessoa com o mundo, na minha relação com o mundo, eu consigo intuir, perceber, captar, numa dada situação, um sentido que emerge, um chamado que me é feito, e que, ao responder a ele, o sentido pode se desdobrar. Destaque aqui a palavra situações, nós vamos retornar a elas. Olhada desse ponto de vista, Viktor Frankl nos traz, a vida não se assemelha àquele teste de Rorschach. Então, esse teste a que o Viktor Frankl está se referindo, ele fala de um teste psicológico bem clássico, né, em que a pessoa é colocada diante de figuras porradas, figuras um tanto quanto abstratas, e que ela vai dizer para o psicólogo o que ela está vendo. E a partir daquilo que ela diz, o psicólogo pode inferir algumas coisas sobre ela, inferir algumas considerações, algumas características,
a respeito da sua personalidade, do seu caráter, como o Viktor Frankl coloca aqui, ou da sua experiência inconsciente, né? Não é disso que se trata, né? Não estamos falando de uma projeção pura e simples, em que o sentido é aquilo que a pessoa projeta e pronto. Não é por aí. O sentido tem muito mais a ver com esse quebra-cabeças, e é muito legal, como o Frank coloca aqui, a vida assemelha-se antes a um quebra-cabeça. E aí, no quebra-cabeça, o que a gente faz? A gente vai investigar como as peças se encaixam para dar numa determinada figura. Então, há uma figura a ser encontrada. E há peças certas que se conectam para dar naquela figura. Então, é o que o Viktor Frankl fala, né? Vamos dizer que a imagem que a gente está procurando no quebra-cabeça é de um ciclista na natureza. Então, é preciso achar a figura do ciclista. Nem que a gente tenha que virar as peças para um lado, para o outro, investigar. A gente vai buscar até a gente encontrar aquela figura do ciclista que se destaca naquela natureza dentro daquela figura do quebra-cabeças. É isso? Então, há uma concepção nossa, uma intuição nossa de que sim, a figura do ciclista está lá. Se eu procurar, se eu investigar, se eu me engajar nessa busca de montar o quebra-cabeça, eu vou conseguir encontrar essa figura desse ciclista. Sim, eu vou. Né? E aí o Frank vai dizer assim: o sentido é, pois, uma silhueta que se recorta contra o fundo da realidade. Aí vamos lá. Assim como lá no quebra-cabeça, em que tem a natureza, e eu sei que tem a figura do ciclista, eu vou tentar encontrar a melhor configuração das peças para achar esse ciclista. O sentido na nossa vida é como buscar encontrar a melhor resposta, é encontrar a minha melhor forma de me posicionar, de decidir diante de uma configuração, de uma situação que se coloca. Então, não é qualquer posicionamento meu, não é qualquer decisão que eu tome, não é qualquer significação que eu invente que vai resolver a situação adequadamente. Existe um posicionamento que é melhor meu naquela circunstância, naquela situação. E é preciso encontrar. E quando eu encontro essa melhor resposta, eu estou me possibilitando desdobrar sentido. E aí ele continua. O sentido é uma possibilidade que se destaca luminosamente. Se destaca luminosamente. Aí eu queria retornar aqueles verbos do começo do trecho. Captar, extrair. É como se a minha consciência ela conseguisse captar, ela conseguisse enxergar essa luzinha, né, essa luz metafórica aqui, dessa melhor resposta que eu posso dar diante de uma situação específica. E ele diz também é uma necessidade. Ele continua. É aquilo que preciso fazer em cada situação concreta. E aí aqui eu queria grifar o situação, que eu já tinha mencionado, e o concreta. Então, o sentido para Frankl não é o exercício de muito refletir, de muito abstrair. Tem mais a ver com um agir em nome de algo. Não é só eu saber qual é a melhor resposta. É eu agir concretamente dentro dessa situação específica, dando a melhor resposta que eu captei. É preciso agir, é preciso fazer. Há esse caráter de exigência, de necessidade, de dever ser, né? E ele diz aqui, essa possibilidade de sentido é sempre como a própria situação, única e irrepetível. E aqui a gente vai fechando a nossa reflexão. Você que já teve a oportunidade de ler, por exemplo, o livro Psicoterapia e Sentido da Vida, um dos livros clássicos da logoterapia, você já deve ter encontrado muitas vezes essa expressão, única e irrepetível. Ah, Tarine, eu não li esse livro ainda, não tem problema, mas eu diria que fica o convite para que você leia, para que você adentre nessa obra de Viktor Frankl, uma obra certamente muito importante para compreender com mais substância a logoterapia e a análise existencial. Então, lá, esse jargão é muito utilizado, única e irrepetível. O que quer dizer que não há uma fórmula de bolo,
que não há um passo a passo, um protocolo infalível para se encontrar sentido. Porque encontrar o sentido é captar essa melhor resposta em cada situação concreta. E cada situação é diferente. Como ele está colocando aqui, cada situação é única e irrepetível, né? Então, para se vivenciar sentido, é preciso estar em conexão com a situação concreta, presente nela e aberta, né, a possibilidade de captar essa melhor resposta que a situação lhe pede. E também ter uma postura livre e responsável no sentido de concretizar aquela resposta que está sendo pedida, né? Assim como lá no quebra-cabeça, para eu encontrar a figura do ciclista, eu tenho que agir colocando as peças e conectando as peças. Na vivência de sentido, eu preciso agir dando essa resposta que eu capto como a melhor. Aquela que, metaforicamente, é claro, a gente coloca aqui, né? Aparece luminosamente como essa melhor resposta. Então, pessoal, a gente vai concluindo aqui a reflexão sobre esse texto riquíssimo, lembrando a vocês, retirado do livro Sede de Sentido, que é fruto de uma palestra que Viktor Frankl deu em 1974, portanto, uma palestra que está aí fazendo aniversário de 50 anos, e que nós tivemos aqui no vídeo a oportunidade de explorar um trecho, né, de refletir sobre um trecho muito legal, muito interessante, que fala sobre um dos temas centrais desenvolvidos pela logoterapia, que é do sentido da vida. Então, eu espero que você tenha gostado, que tenha feito sentido para você, que de alguma forma tenha acrescentado as suas considerações, as suas reflexões, as suas aproximações dessa noção conceitual do sentido da vida. A ideia é contribuir, né? A ideia não é fechar a discussão e dizer que isso aqui é por completo tudo que você precisa saber sobre o sentido, mas é uma contribuição que tem a ideia, né, de ajudar você nessa caminhada, nesse trajeto, nessa jornada, de compreender a noção conceitual de sentido da vida e, a partir daí, poder vivenciar, né, ainda melhor, de uma forma ainda mais, vamos dizer assim, lapidada, de uma forma ainda mais implicada na sua própria existência, né? E também nas suas atividades profissionais, seja na clínica psicológica, seja na implicação em outros contextos, se assim você achar importante, se assim você achar que é interessante, né? Então, um grande abraço, espero que a gente possa ter contribuído, peço que você deixe o seu like, se ainda não deixou, que se inscreva no nosso canal, se ainda não se inscreveu, ative o sininho das notificações e, por favor, que você se sinta à vontade também para contribuir conosco aqui nos comentários, seja deixando alguma dúvida, seja deixando alguma sugestão. Na medida das nossas possibilidades, a gente vai tentando encontrar formas de responder, seja nos próprios comentários, ou às vezes, né, até motivados pelo que vocês colocam aqui no comentário, produzir novos vídeos aqui para o nosso canal, a Escola do Sentido. Então, um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo.